Mateus, como já lhes disse, para não repetir, abre com esse primeiro versículo que diz genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. E termina a genealogia a dizer da esposo de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Torna a falar em Cristo. Eu acho que é oportuno dizer-vos já, porque é que eu há pouco disse, Jesus e Cristo não são a mesma coisa. E não são. No início diz Jesus Cristo. Aqui no fim diz da qual nasceu Jesus. Já não diz Jesus Cristo, mas diz Jesus que se chama Cristo. Não. O próprio Evangelho está a fazer diferenças. Começou por dizer Jesus Cristo, a abrir a genealogia e termina a genealogia a dizer que de Maria nasceu Jesus, nasceu da mulher, a fragilidade, não o poder. Ele não é filho do poder. Com isto não quer dizer que não tenha havido um homem na fecundação de Jesus. Não quer. Isto nunca passou por cabeça de quem escreve. Isto são coisas que a gente tem metidas na cabeça. Temos preconceitos, temos moralismos, temos ideias erradas sobre a sexualidade, sobre o corpo. Achamos que isso que é tudo pecado, que é feio, que é impuro. Mas isso é a nossa cabeça que é impura. Está estragada. E então, os celibatários à força ainda pior. Mas no fim, portanto, diz filho, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Podia dizer da qual nasceu Jesus Cristo. E não, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Como é importante dar atenção aos pormenores. É nos pormenores que está a luz. Essa luz de que nós estamos tão necessitados. É nos pormenores. Ter um nome deste ser humano único e irrepetível na história. Deste ser humano que o é integrado e plenamente humano desde o começo ao fim, desde a concepção ao fim. Dizemos desde a concepção, é assim, até à idade em que as pessoas, cada ser humano, começa a ter a capacidade de discernimento e, portanto, de tomar decisões da sua responsabilidade. E quando chega aí é que pode fazer opções. Então pode dizer-se que desde a concepção até ao final, se este ser humano, desde a concepção até ao final da sua vida, mesmo quando entrou no período verdadeiramente seu, de começar a ter já capacidade de desenvolvimento para poder fazer opções, as fez sempre bem. As fez sempre na linha da fidelidade ao humano que é, sem nunca se desviar daí, sem nunca sair dessa sua dimensão de humano para passar a ser outra coisa. Que a tentação é a gente ser outra coisa. É aliciado a ser outra coisa. A tornarmos-nos outra coisa.
E, ao dizer desde a concepção até ao final, significa que, mesmo a partir daquele período, daquele momento em que Jesus, ao crescer, passou a estar em condições de fazer opções suas, de optar entre isto e aquilo, vê-se, estamos a dizer que ele, nessas alturas, a partir dessas alturas, nunca se desviou do humano. Assim haveríamos de ser todos nós, e o mundo era plena e integralmente humano. Não somos, não estamos a ser, não temos sabido ser, se calhar não estamos ainda desenvolvidos o suficiente, criados o suficiente para podermos ser assim. Estamos em criação ainda, em fase de criação, que a gente aconteceu na evolução e, portanto, levará muito tempo até que todos e todas cheguemos a esta maturidade, sem nunca nos termos desviado desde a concepção até ao final, até à plenitude do nosso ser, da nossa vida. Assim, quando isso acontecer, a história está a caminho da sua plenitude. Quando isso acontecer, todos seremos outros Jesus. Parece que então Jesus é o paradigma, é o modelo, é a referência em quem a gente tem de estar sempre, para quem a gente tem de estar sempre a olhar, para ver se somos seres humanos, se conseguimos manter-nos na história, a desenvolver-nos sem nos desviarmos do humano, como ele conseguiu. Apesar das tentações, ele resistiu a elas. Mas então, Mateus começa por dizer Jesus Cristo. E depois diz, no final da genealogia, Jesus que se chama Cristo. E no início diz Jesus Cristo e acrescenta logo, filho de David. E depois filho de Abraão. De Abraão, tudo bem. O pior é que meteu David no meio. Eu digo pior, porque é por causa de David que vem o título de Cristo. Não é o nome de Jesus. Jesus é Jesus. O seu nome histórico é Jesus, que é um nome que em si mesmo, na linguagem do século XXI, diríamos, quer dizer um ser humano maiútico. Jesus, à letra, na linguagem antiga, quer dizer Salvador, aquele que salva. Mas em linguagem do século XXI, aquele que salva, teremos de dizer, é um ser humano maiútico. Porque não é um salvador no sentido caridadezinha, no sentido de bonzinho para a gente, de nos substituir, de ser ele que cresce e a gente não precisa de crescer. Não, puxa por nós. É como a parteira. Não substitui a mãe, a mulher que está para dar à luz. Pelo contrário, estimula para ela se assumir, para ela ser e ser na plenitude naquele momento. E é graças a cada mãe se assumir plenamente que depois o ser novo nós nascemos. Portanto, Jesus é o ser humano maiútico, quer dizer, o que salva, o que liberta, o que faz com que aqueles que se relacionam com ele sejam plena, integralmente humanos, não sejam seus súbditos, não fiquem dependentes dele, não andem de chapéu na mão, de mão estendida, não andem de rastros diante dele, agradecidos, não, sejam autónomos, como se ele não existisse. Jesus igual homem, ser humano maiútico, já percebeu?